Um dos principais sinais do fim dos tempos que acontecerá é que as pessoas seguirão os ensinamentos dos demônios. Em Timóteo diz claramente que nos tempos posteriores, algumas pessoas abandonarão a fé. Não acredite na mentira de que todos os caminhos levam ao céu. Ser uma pessoa boa não leva ao céu. Ser uma pessoa respeitável também não leva ao céu. O único caminho para o céu é somente a fé em Jesus Cristo precedida pelo arrependimento. A grande maioria da população mundial acredita serem pessoas boas e corretas e que irão para o céu. A maioria das pessoas não se vê como pecadores. Se formos honestos, a Bíblia nos diz que ninguém é bom, exceto Deus. Em Coríntios diz que o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz gloriosa do Evangelho de Cristo não resplandeça sobre eles. Segundo Coríntios nos diz que há um ser real por trás das cenas que está ativamente cegando as mentes das pessoas para que elas não vejam o Evangelho. O que você acha que acontece com uma pessoa depois que ela morre? Para onde ela vai? Na maioria das vezes, o descrente dirá para o céu. Isso surpreende porque revela uma inconsistência fundamental na forma como muitos descrentes abordam a vida após a morte. Apesar de rejeitarem as doutrinas mais amplas e os ensinamentos da Bíblia e a importância da salvação apenas através de Jesus, eles se apegam à ideia do céu, um conceito profundamente enraizado nas próprias Escrituras que eles ignoram. Essa aceitação seletiva levanta questões profundas sobre a natureza da crença e da descrença. E se eu perguntar se eles acreditam no inferno, eles dizem que não. No entanto, a mesma Bíblia da qual eles receberam a ideia do céu fala de um inferno muito real e eterno. Em Coríntios aborda essa tendência. Satanás e sua influência maléfica na humanidade de alguma forma impediram os incrédulos de entender ou aceitar a verdade. A cegueira é metafórica, referindo-se a uma incapacidade espiritual ou mental de perceber ou entender o Evangelho. Estamos nos últimos dias e nestes últimos dias, as pessoas têm ouvidos com coceira. Esta é uma era de decepção, onde ministros pregam um falso evangelho que afirma que Deus ama e aprova qualquer coisa que eles façam. Portanto, a morte de Jesus por seu pecado e seu arrependimento desse pecado são desnecessários, porque eles dizem que não são realmente pecadores. Você não pode aceitar Jesus Cristo até se ver como realmente é, um pecador que não pode se salvar. Estas são algumas mentiras que o inimigo está alimentando nesta geração. Viva da maneira que quiser e ainda vá para o céu. Viva como o próprio inferno, mas você ainda é cristão. Não siga a Bíblia, mas ainda se considere cristão, e você ainda irá para o céu. Outra prova dos últimos tempos pode ser encontrada no primeiro verso mencionado neste vídeo, em Timóteo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A verdade é que agora, nesta terra e em nossa nação, estamos vendo o mundo espiritual afetando este mundo. Há um fluxo claro e visível de poder demoníaco sendo liberado sobre esta terra, em diferentes instituições, em diferentes estabelecimentos, até mesmo em alguns programas de TV, filmes, e também está na música. Você já percebeu uma mudança na música que está cada vez mais impulsionada demonicamente do que nunca antes? Até os músicos estão abraçando espíritos demoníacos. Em nenhum lugar na Bíblia somos informados de que as operações de espíritos demoníacos deixaram de existir. Lembro-me de uma vez em que um pastor estava pregando sobre o aumento da atividade demoníaca. Ele falou sobre como, depois de pregar um sermão sobre isso, um policial se aproximou dele e disse: "Pastor, o que você está dizendo é verdade. Sou policial, e as coisas que vejo no dever seriam de explodir sua mente. Sou o primeiro a responder a emergências, e algumas das coisas que testemunhei e algumas das situações que encontrei só podem ser explicadas pelo fato de um espírito demoníaco estar envolvido. Já vi objetos se moverem literalmente quando não havia ninguém lá para movê-los. Já vi moscas se aglomerarem em um quarto específico nas casas das pessoas. Já vi pessoas fazerem coisas com seus corpos que desafiam as próprias leis da física", continuou o oficial. Certa noite, em que recebemos uma chamada sobre uma perturbação em um galpão abandonado. Quando chegamos, o ar estava anormalmente frio e havia um silêncio sinistro. À medida que entrávamos, nossas lanternas piscavam como se estivessem resistindo a uma força invisível.
No centro da sala, encontramos um círculo de velas ainda queimando com estranhos símbolos desenhados ao redor. As paredes ecoavam com sussurros, mas não havia mais ninguém lá. Eu e meu parceiro ouvimos isso. Sentimos uma presença como se estivéssemos sendo observados por olhos malévolos. É uma sensação que não consigo esquecer até hoje. A explosão na atividade demoníaca não se limita a incidentes isolados. Ela permeia várias facetas da sociedade e também na cultura popular. Essas mudanças frequentemente passam despercebidas, mas são significativas em seu impacto na saúde espiritual da sociedade. Há uma tendência perceptível, essa normalização do oculto e do demoníaco no entretenimento dessensibiliza os telespectadores, erodindo gradualmente sua capacidade de discernir entre o bem e o mal. Da mesma forma, a música moderna passou por uma mudança que não pode ser ignorada. Letras e performances que glorificam ou trivializam entidades demoníacas estão se tornando comuns. Shows e videoclipes frequentemente apresentam imagens e simbolismos que não são apenas artisticamente provocativos, mas espiritualmente perturbadores. Outra prova de que estamos no fim dos dias pode ser visto em Mateus, quando Jesus, em toda a sua glória, ficou de pé sobre a terra e falou das coisas por vir. Você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dando à sua igreja um mapa rodoviário para o futuro, uma prévia dos próprios dias em que nos encontramos vivendo. A Escritura revela as coisas por vir e não estamos vendo as palavras de Jesus Cristo se realizarem. O começo das dores já começou. Jesus nos alertou. Nações contra nações, sussurro de guerras, fome avançando nos cantos do mundo e terremotos. Meus amigos, partes desta terra estão tremendo como nunca antes. A linguagem original nos pinta uma imagem de uma mulher prestes a dar à luz. As dores do parto vêm e vão, mas com o tempo, elas se tornam mais frequentes e intensas. Qualquer pessoa que já tenha estado perto de uma sala de parto sabe que essas dores sinalizam algo profundo. Uma nova vida está no horizonte, agora. Quando vemos nosso mundo em caos, as dores, as tragédias, não desesperamos. Elas são apenas as dores de parto da criação. A terra gemendo, ansiando, esperando pelo retorno de Jesus. Então, quando o mundo ficar mais sombrio, quando os eventos parecerem insuportáveis, lembre-se das palavras de Jesus. Deixe-as ressoar em seu coração, pois assim como o amanhecer segue a hora mais escura, o Rei está vindo. Antes da chegada do Anticristo, o mundo estará em um estado muito semelhante ao de hoje. Um mundo dividido, muito parecido com o mundo que vemos hoje. O Anticristo surgirá como um farol de falsa paz. Na Bíblia, em Daniel diz: "E através de sua política, também fará prosperar o engano em sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será derrotado sem intervenção humana." Essa passagem descreve vividamente a natureza enganadora do Anticristo, usando a paz como disfarce. Em Tessalonicenses, Paulo explora o conceito do dia do Senhor, um termo que biblicamente significa o momento em que Deus executará o juízo sobre um mundo incrédulo. Este evento crucial segue o arrebatamento, onde todos os cristãos são levados corporalmente por Cristo. O início do dia do Jesus será inesperado para aqueles que não creem. Os incrédulos serão tranquilizados com uma falsa sensação de paz e segurança neste período. Esse período de calma se revelará fugaz e enganoso. Em Daniel, as Escrituras falam de um tratado de paz, indicando um acordo que será forjado pelo Anticristo e, em seguida, quebrado no meio do período de tribulação. Isso está de acordo com a narrativa bíblica de que Israel experimentará uma falsa sensação de segurança e paz no início do dia do Senhor. A ascensão ao poder do Anticristo será marcada por sua representação como um homem de paz, um líder carismático emergindo do caos da inquietação global. Ele oferecerá soluções para os problemas do mundo, seduzindo muitos com promessas de estabilidade e harmonia. Qual é a única coisa pela qual o mundo está clamando agora? Paz. Não estou dizendo que o Anticristo virá em 2024. A verdade é que eu não sei quando ele virá. No entanto, meu ponto é simples. Instá-lo a olhar para a necessidade desesperada do mundo e seu apelo por paz,
e também olhar a descrição da Bíblia de como o anticristo se levantará como um homem de paz. Em que época da história toda a humanidade ouviu e obedeceu às regras de um único homem? Em que época da história o mundo se uniu em paz sob a regra de um único homem? Quando na história as pessoas colocaram de lado suas ideologias sociais e políticas para seguir um homem? Quando na história toda a humanidade abandonou suas crenças religiosas para adorar um homem? Quando na história o mundo inteiro foi obrigado a usar uma marca como forma de lealdade a um líder? Quando houve um sistema econômico global controlado que comprar e vender se tornam impossíveis sem lealdade a um governante? Quando na história uma única figura política conseguiu negociar a paz no Oriente Médio, especialmente entre Israel e seus vizinhos? Quando na história um líder surgiu com tal carisma que seu governo é aceito em muitas conflitantes culturas? A Bíblia conta que isso ocorrerá em Apocalipse 13. O que o anticristo fará não será uma conquista natural. Sabemos que ele não realizará isso naturalmente. Sabemos que é dado a ele seu poder pelo dragão e ele é energizado pelas próprias portas do inferno, conforme profetizado em Tessalonicenses. A falsa segurança oferecida pelo anticristo levará a uma maior destruição, pois seu reinado será caracterizado pela opressão e pelo engano. Mas no final o inimigo será derrotado, e quem espera na graça de Jesus Cristo será salvo. Amém. Até o próximo vídeo, se inscreva e compartilhe.